Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mais alguns itens relacionados à relação entre cérebro, bem-estar e viagens. O título da nossa conversa de hoje eu coloquei Luz, Cores, Cérebro e Ação, porque nós vamos nos debruçar especificamente a conversar um pouco sobre a importância das cores e da luz naquilo que nós chamamos de bem-estar subjetivo. Bem-estar subjetivo é também chamado, pode ser também entendido como felicidade. Eu sou a professora Débora Santana, sou professora da UEM, vinculada ao Museu Dinâmico Interdisciplinar, também conhecido como MUD, e à Associação de Amigos do MUD, a AMUD, que é por onde você está assistindo esta conversa no canal do YouTube da AMUD. Nós estamos em janeiro de 2023 e a Associação de Amigos do MUD organiza uma série de viagens que objetivam o desenvolvimento cultural e educacional. São jornadas de estudo, jornadas culturais que fazemos para diversos lugares. E em janeiro de 2023, nós estamos prestes a sair para uma jornada em direção a alguns lugares do Nordeste brasileiro. E essa viagem tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui hoje, com as cores e com a luz deste lugar. Mas para quem está assistindo e não é viajante desta turma, não se preocupe, você também é bem-vindo, bem-vinda, porque esse assunto permeia a nossa vida cotidiana, a cada dia de vida, a cada momento que estamos em contato com o ambiente natural e o ambiente urbano. Para quem nos acompanha, para quem já acompanhou outros vídeos aqui do canal em que eu participo, já entendeu que um assunto que eu gosto muito de falar é sobre cérebro, sobre o sistema nervoso, sobre o funcionamento cerebral, sobre otimização desse funcionamento e assim por diante. E nesse sentido, dois termos me chamaram a atenção e eu quero aqui compartilhar com vocês, que estão relacionados à neurociência, uma área que eu estudo, e que fazem parte aí do momento que estamos vivendo prestes a começar uma viagem. Os termos, estes dois termos que eu comentei há pouco, são neuroturismo e neuroarquitetura. Nós vivemos um período de muito avanço do conhecimento do cérebro e com isso, muitas vezes torna-se um modismo colocar neuro em tudo, né? Como se nós tivéssemos como influenciar de forma direta em algumas situações. A gente brinca que cérebro vende, então quando se coloca o termo neuro, muitas vezes ganha-se um valor agregado por conta disso. Nesse caso, nós temos esses dois nomes ou termos novos que também buscam isso, colocar uma relação entre o cérebro da pessoa, do usuário, do consumidor, da pessoa que está vivendo naquele momento, usufruindo daquele serviço, enfim, e alguns serviços prestados, alguns elementos da vida cotidiana. Eu acho curioso, eu acho que existe ali elementos interessantes e a minha ideia aqui é usar alguma dessas ideias também para comentar com vocês, né, que independente de termos esses nomes, nós sempre sabemos como que o ambiente realmente impacta a nossa saúde mental e a nossa vida, também a nossa vida física, a nossa vida mental. Bem, quando a gente fala em turismo, há algum tempo nós temos convivido com um termo turismo transformacional, que vem logo depois do termo experiência turística. A gente a gente tende a não comprar mais objetos
ou a não comprar mais um pacote de viagem, a gente compra uma experiência. Quando a gente compra uma viagem, nós compramos uma experiência de alegria, uma experiência de contentamento, de integração, de natureza, de vivência consigo mesmo, uma experiência completa. Essa experiência, ela é determinante para a nossa satisfação durante uma viagem. Aliás, é determinante para a nossa satisfação em tudo. Mas ela não tende a ser duradoura. O tempo de duração dessa experiência geralmente é curto. Existe essa vivência da experiência no período antes, durante e depois da viagem. E eu te convido a assistir um outro vídeo sobre felicidade e viagem, que também está aqui no canal, em que eu falo mais sobre esse assunto. Mas, a partir desses estudos, a partir da compreensão da experiência, muito tem se falado em ter experiências duradouras, ou experiências que se sedimentem na vida da pessoa, experiências que sejam transformacionais, que transformem a forma de pensar. E nesta linha surge então a ideia do turismo transformacional, que é um turismo que combina a experiência vivida com elementos impactantes para a formação cognitiva e emocional do sujeito. Aí podem se enquadrar diferentes roteiros, diferentes condições, mas merece destaque o turismo transformacional, alguns chamam de transformativo, realizado, por exemplo, para serviços de voluntariado, em que muitas vezes a pessoa se desloca para um local, por exemplo, para uma fazenda, para um zoológico, para um local de catástrofes, inclusive, para enfim, diferentes espaços em que ele vá viver um voluntariado, buscando contribuir com aquela condição, mas também impactando a sua vida. Mesmo que não seja um turismo de voluntariado, quando nós viajamos e estudamos profundamente uma região, ou estudamos profundamente, estudamos os problemas sociais, atentamos para aquilo que estamos vivendo de forma intencional, com intencionalidade, nós também podemos ter experiências de transformação. Eu acredito que se você parar para pensar em todos os momentos de viagem que você já teve, você vai se lembrar de alguns com essa natureza. Eu me lembro de alguns, eu me lembro quando eu fui em viagem junto a um grupo de pessoas, o meu esposo, estava também o professor Marcílio, que vai conosco nessa viagem, e nós chegamos pela primeira vez em El Calafate, uma cidade da Argentina, uma cidade que tem um belíssimo bloco de gelo, um glaciar maravilhoso chamado de Glaciar Perito Moreno, que fica lá na Patagônia Argentina. Eu estou falando do ano de 2007, há bastante tempo atrás. E eu me lembro da cena de nós frequentando, buscando alimentos, produtos num supermercado, num mercadinho pequeno ali na cidade. E quando a gente saiu do mercadinho, não tinha sacola. E aí a gente perguntou da sacola e eles responderam que não existia plástico na cidade, que a cidade não tinha sacolas plásticas. E a gente colocou aquelas coisas na nossa roupa. E aquela foi a primeira experiência que eu tive com um local que, por questões de sustentabilidade ambiental, havia excluído o uso de sacolas no supermercado. Eu sei que hoje muita gente já viveu isso, mas para mim foi a primeira. Na sequência, nós visitamos no dia seguinte o glaciar, que é uma coisa maravilhosa. E eu me lembro quando voltamos, o professor Marcílio comentou assim: nunca mais eu vou deixar de separar qualquer lixo que for. Claro, a gente mora em Maringá, estávamos lá milhares de quilômetros, mas o que isso mostrou? O impacto de uma experiência sobre uma vivência cotidiana. A percepção da nossa atuação diante
de uma condição que estamos vivenciando ali. E essa viagem que faremos ao Nordeste, ela também tem um enfoque que visa essa transformação. Então, quando nós pensamos na relação neural, mental e o turismo, essa é uma forma de pensarmos, abre aspas, o neuroturismo. Turismo que promova mudanças emocionais e mudanças cognitivas. Isso é bastante interessante, não é? Mas o termo neuroturismo não é usado apenas com este enfoque. Existe um outro enfoque que é lançar mão de ferramentas relacionadas ao neuromarketing para oferecer a melhor experiência ao turista. E existe ao longo do mundo, aí nas últimas décadas, estudos que podem parecer esquisitos para nós, de famílias, por exemplo, que na Tailândia visitaram diversos lugares usando um eletroencefalograma portátil para acompanhar onde existia ali as maiores alterações funcionais no cérebro. Também óculos que têm um mecanismo de filmagem do nosso olho em que dá para visualizar onde nós direcionamos o olhar quando observamos uma paisagem, uma imagem, também um rótulo, por isso são usados em neuromarketing. E a partir daí, muitas experiências começam a surgir no chamado neuroturismo, que é dar ao turista ou a quem viaja uma experiência mais completa daquilo que ele deseja. Existe um experimento, um exemplo aplicado em uma ilha da Espanha e que é muito interessante, em que um hotel, naturalmente está na ilha, ele não fica tão perto do mar, mas ele quer trazer ao visitante sempre essa coisa, essa vinculação ao ambiente marítimo. Então, quando foi pintar as suas paredes, usou uma cor azul, lembrando o mar, mas colocou na tinta areia. E ela passou a ter uma textura que relembra ali a textura da areia do mar. Os sons são sons característicos da região da beira da praia. Os vídeos que ficam em telões mostram esportes náuticos. O que é servido ali para degustação são produtos tropicais, sucos tropicais e assim por diante. Ferramentas de compreensão da neurociência para melhorar a experiência do turismo. Eu acredito que todos nós já fizemos isso ou já vivemos isso sendo feito muito mais de maneira intuitiva do que de maneira estudada com eletroencefalograma e assim por diante. Mas também fica a dica aí para conhecermos mais esse termo. O último termo, que eu vou falar aqui agora, é a neuroarquitetura. Neuroarquitetura é lançar mão dos conhecimentos da neurociência para melhorar um ambiente. E aí eu trouxe para lembrar de falar disso, né? Uma imagem aqui do litoral do Nordeste, mas marcado ali com uma imagem do cérebro para lembrar dessa história de neuroturismo e neuroarquitetura. Sobre esse assunto, eu li nesta semana passada um artigo que eu recomendo que vocês leiam, que é Lugares que Curam. É um artigo bem recente, de 2022, está gratuito na internet se você colocar o nome, e você vai compreender ali, conhecer ali, exemplos e experiências da preocupação da neuroarquitetura, que busca uma maior interação com o lado externo, com um ambiente confortável, mas não só belo, mas confortável em contato com natureza, em relação às cores, em relação ao mobiliário e em relação à luz, né, que incide ali naqueles ambientes. Então é bastante curioso e eu recomendo que vocês conheçam. Eu vou usar aqui, para falar com vocês sobre esse assunto, um pouco da história da Ingrid Fettel, essa moça sorridente que está aqui ao nosso lado. Então, lembrando,
nós estamos falando sobre cores, luz, cores, cérebro e ação. E agora eu quero falar um pouco sobre como, principalmente as cores, as formas, impactam o nosso cérebro e, consequentemente, a nossa ação. A Ingrid, ela deu uma palestra muito legal numa área de palestras, numa empresa que promove palestras chamada TED. E eu vou passar o mouse aqui para vocês verem, ó. Aqui está o endereço onde está a apresentação que ela faz e que todos ficam convidados para assistir. A Ingrid tem também um site que eu coloquei aqui embaixo, no qual você consegue encontrar uma série de outros textos e informações complementares. O livro que ela escreveu sobre esse assunto, com a sua capa em inglês aqui do lado e a versão em português aqui na frente. Eu tenho a versão em português, né, e é uma leitura bastante interessante. Vamos lá. A Ingrid é designer. E como designer, ela conta no seu livro, nas suas palestras, que ela é uma designer de produto, então ela desenvolvia materiais, produtos, objetos, móveis, também gráfica, né, design gráfico, durante a sua faculdade. E quando chegava no final do ano, no final do semestre, que eles tinham aquelas avaliações, era costume lá onde ela estudava, todo mundo formar uma mesa, todo mundo levar como se fosse uma feira de ciências e cada aluno expor os objetos que havia desenvolvido naquele período. E aí premiavam os mais ousados, os mais contemporâneos, os mais diferentes, e ela nunca ganhava o prêmio, não. Porém, ela começou a observar que, apesar de não ser um destaque de contemporaneidade ou de ganhar aqueles prêmios, que ela ouvia sempre das pessoas, dos professores que visitavam e avaliavam os seus produtos, que aquilo que ela tinha feito, que aqueles objetos que ela apresentava, lhes traziam alegria. E por isso que ela chama, né, de Joy Design, design da alegria. Esta designer, então, ela começou a procurar entender o que é isso, o que seria esse design da alegria. Será que existe um aspecto universal nesse ponto? Será que aquilo que traz a alegria momentânea, emoções positivas para uma pessoa, ela também traz para outras? E ela destacou aí mais de uma década da sua vida, separou uma década da sua vida para viajar o mundo todo estudando isso e procurando entender o que seria o design da alegria. Se você está ainda confuso do que eu estou falando, é o seguinte: é claro que o design ou um objeto não vai nos deixar nos transformar em pessoas felizes ou tristes. Mas existem coisas que a gente olha para elas, ou existem ambientes em que a gente chega e que a gente tem uma emoção boa. Assim como existem lugares que a gente chega e existem objetos que a gente se depara que não trazem uma emoção positiva e que dessa forma não ativam ali uma sensação momentânea de bem-estar. Nesse contexto é que ela trabalhou. E a primeira conclusão dela, eu vou mudar minha cabeça aqui de lugar, a primeira conclusão dela, ao procurar no mundo todo objetos que trazem alegria, ou perguntar para as pessoas ao longo do mundo todo, o que te faz sorrir? Quais objetos te trazem uma sensação de bem-estar? Ela concluiu que a primeira característica desses objetos eram aquilo que marcasse a sua vida e a sua cultura de forma positiva. Bem, eu estou falando aqui de Maringá, no norte do Paraná. E aqui, na nossa cultura, para quem cresceu aqui na região como eu, para quem
vivenciou uma região agrária, né? Maringá é uma cidade que tem 70 e poucos anos, então todo mundo que cresceu aqui cresceu em contato com sítio, com chácara, com fazendas, com a zona rural. E aqui foi uma região de grande produção do café, apesar de não ser uma região tão produtora de café hoje, mas já teve na nossa infância uma relação muito positiva. Então eu fiquei pensando coisas que nos remetem à nossa cultura e fiquei lembrando do café. Você que está me assistindo está lembrando de quê? Pode pôr no chat aí que eu leio depois. E aí eu coloquei a flor branca, delicadinha, miudinha do café, um pé de café carregado, um terreirão cheio de café para secar, o fogão de lenha fazendo ali um café, um pão de queijo, está escrito ali que é de Minas, né? Mas vamos fazer de conta que é aqui do Paraná. E aí cada um de nós se lembra de alguma coisa. Eu me lembro da minha tia que morava numa chácara e que torrava o café e a gente moía e era uma emoção poder moer o café e tudo isso faz parte da minha história e me traz alegria. E quando eu chego num ambiente todo decorado que lembram essas questões, me traz momentos de alegria. E para você? Outro elemento universal que é considerado por ela um design da alegria são coisas como as que estão aqui expostas nesse slide. Quando você olha para isso, eu acho que ninguém olha para essas imagens e sente tristeza. Balões de festa, arco-íris, pirulito, uma guirlanda de bolas, flores, bola na piscina, peão, bambolê, roda gigante. Este tipo de objetos foram os mais frequentes na pesquisa feita por esta designer ao longo do mundo. E se fosse então generalizar o design da alegria, ela tem aqui, essas imagens eu peguei, né, aqui de banco de imagens, mas são semelhantes às que a Ingrid utiliza, imagens que representam objetos que para a maioria das pessoas traz alegria. Então, pessoas de diferentes culturas, idades, religiões, localizações geográficas, ao olhar para estes objetos, têm uma sensação de bem-estar. E aí eu te pergunto, o que eles têm de comum? E quando a gente começa a observar o que eles têm de comum, lá em cima, ó, eles têm cores, eles têm formas arredondadas. Vou voltar um pouquinho aqui. Coloridos, formatos arredondados, simetria. Também objetos flutuantes ou leves. E aqui eu destaco alguns como o floco de neve, novamente balão de festa, para nós aqui do Paraná, né? Dente de leão, as paineiras, a paina, são coisas leves que a gente vê no ar, bolhas de sabão, beija-flor e assim por diante. Estes são os elementos que são característicos ao redor de todo mundo como design da alegria. E essa autora traz a pergunta então, se esse é o design da alegria, ou se este design nos traz bem-estar e alegria, por que o nosso ambiente de trabalho muitas vezes, ou ambiente corporativo, escolar, hospitalar, de serviços públicos, enfim, se parece mais com essas estruturas que estão aqui do que com aquilo que traz alegria? Por que será que nós
vivemos num mundo assim, tão diferente daquilo que mentalmente nos estimula. E falando a respeito disso e estudando a respeito disso, é que também a área de neuroarquitetura ou a própria arquitetura passa a se dedicar cada vez mais a uma arte urbana, a decorações diferentes, a produções diferentes. E eu vou então, a partir de agora, contar para vocês algumas histórias a esse respeito. As histórias, né, sobre a estética da alegria e como isso se aplica ali na nossa viagem, nas nossas viagens como um todo. Segundo a Ingrid Fettel, os 10 elementos que trazem alegria no design e na estética lembram energia, abundância, liberdade, harmonia, diversão, surpresa, transcendência, magia, celebração e renovação. E aí, falando um pouco sobre cada um destes elementos. Começando então sobre as cores, né? As cores têm impacto sobre os nossos órgãos do sentido e provocam os nossos órgãos do sentido e nos trazem uma sensação de bem-estar e uma sensação de curiosidade, de alegria, de vida. Nós somos atraídos pelos alimentos coloridos, a gente vê ali a laranja ou então aquele prato cheio de frutas coloridas e a gente tem muito mais desejo de comer um prato todo colorido como esse do que um prato que tenha uma única cor, por exemplo, branco, cinza, mesmo verde, mostrando ali o impacto positivo sobre o nosso cérebro. As cores, elas nos trazem emoções positivas normalmente. E sobre isso, eu vou contar a história aqui de uma cidade, a cidade chamada Tirana, que é a capital da Albânia. E essa cidade, se você colocar ali num buscador da internet o título Como Salvar Nossa Cidade, com cores e criatividade, ou outros comentários ali sobre Tirana, Albânia e cores, você vai encontrar uma série de reportagens sobre a história dessa cidade. A Albânia, quando a cortina de ferro caiu, a União Soviética se desfez, os países começaram a se dividir. A Albânia, né, depois de ter sido muito destruída por guerras e por um período de pouca manutenção ali nos seus imóveis, ela era uma cidade que estava bastante destruída, bastante feia, né, com prédios em condições muito ruins, com fachadas muito ruins. Nessa imagem aqui em cima, eu vou passar o apontador para vocês verem, é um prédio, né, do centro da Albânia. E quando se andava ali no centro da cidade, se percebia tudo muito cinza, tudo muito estragado e um comportamento humano também muito ruim, com acúmulo de lixo, com criminalidade e assim por diante. O prefeito que assumiu essa prefeitura em um certo momento, logo depois dessa abertura, ele então ele era professor da área de artes, percebendo essa condição, ele verificou que precisava de uma grande reforma no ambiente do centro de Tirana. Mas ele não tinha dinheiro para essa reforma. Então ele começou a, pelo menos, dar uma pintura, a gente fala assim, né? Pelo menos pintar a fachada de alguns prédios na forma de melhorar a sua aparência e a aparência ali daquele local. Esse em cima, então, o antes e depois desse prédio aqui que a gente observa, laranja, foi
um dos primeiros prédios que a prefeitura fez essa intervenção. E depois, ao longo daqui do slide, você observa outras fotografias de prédios que foram, pelo poder público e depois pelas próprias pessoas da cidade, sendo transformados a partir ali da aplicação de cores. O mais interessante é que foi observado que a melhora da aparência dos prédios, das cores, da manutenção, foi gerando nos moradores, nos frequentadores, nos trabalhadores locais, também um melhor comportamento. De um prédio bonito não dá para ter lixo e não dá para ter também um comportamento incompatível com aquele ambiente que estava ficando com a aparência melhor. E isso trouxe impacto positivo para aquela região. E esse prefeito foi amplamente premiado aí na Europa por conta dessa intervenção artística que ele fez e que trouxe um bem-estar e uma diferente forma de visão na sociedade, mostrando o impacto das cores. Eu trouxe aqui, para quem vai viajar para o Nordeste daqui uns dias, vamos passar por Olinda, está ali em cima as letras de Olinda, está ali embaixo as casas nas ladeiras, nas descidas e subidas das ruas de Olinda, que são coloridas. Em Recife, está ali o letreiro de Recife, está ali embaixo também uma imagem do Centro Histórico de Recife, da mesma forma João Pessoa, uma parte do Centro Histórico de João Pessoa e uma parte do letreiro. Mas podemos aplicar isso a muitas cidades em que nós viajamos, em que os amigos do Mood estão procurando suas jornadas de conhecimento. Quando nós andarmos pelas ruas de Olinda, de Recife e de João Pessoa nos próximos dias em janeiro, quem está viajando conosco certamente, principalmente se tiver um dia lindo, ensolarado, como nessas fotos aí dessas casas, desses monumentos históricos, vai perceber o que eu estou falando. Não, ninguém vai mudar de vida por isso, mas nós temos sensações positivas de vermos um ambiente colorido. As emoções positivas que isso nos promove. Eu me lembro uma vez que viajei para o Nordeste, vi toda essa sequência de casarios coloridos. Eu comprei uma esculturazinha pequena com as casinhas todas coloridas que eu tenho até hoje e que, quando eu olho, também me remete a coisas positivas. Estou tentando mudar o slide aqui, mas ele está revoltado. As cores, portanto, fazem parte do nosso imaginário cotidiano, né? De alegria ou de emoções positivas e também emoções negativas. Coloquei ali do lado os personagens daquele filme Divertidamente. Tem 2 agora, né? Quem não assistiu merece assistir, vale a pena, pois é muito bonitinho. E a gente vê que a gente se associa, né? Associa, na verdade, né? Com emoções positivas e negativas, as cores. Fica roxo de raiva, fica vermelho de raiva, fica verde de inveja, né? Um humor sombrio, uma pessoa luminosa. E isso vai nos trazendo, remetendo a emoções diferentes também. Ainda uma outra história sobre esse assunto é sobre um projeto, né, Publicolor, que surgiu em Nova York, em Manhattan, e que começou a perceber o quanto que a falta de cores transformava alguns ambientes em ambientes mais entristecidos. E é uma ONG, essa ONG, né, vocês também conseguem buscar na internet, Publicolor, começou a fazer intervenções em ambientes e essas intervenções
trazendo cores a ambientes que não tinham cores. Você observa aqui do meu lado no slide, é o ambiente, um corredor do Hospital Monte Sinai, em Manhattan, em 2019. Então, aqui na figura de cima, este corredor antes da intervenção, e na figura de baixo, este corredor depois da intervenção, com quadros com formas geométricas e coloridas. Você olha para um e olha para outro, você sente uma emoção um pouco diferente. Mas para além das cores, também, local onde nós encontramos muitas cores, são nas flores. E aí, as flores também são elementos que nos trazem energias ou emoções positivas. As duas fotos que tem aqui em cima eu tirei em 2021, no período da aula da UNAT, e abordei parte desse assunto com eles, e espero que alguns estejam aqui assistindo de novo. E ali estão flores da minha casa. Então, uma das rosas do deserto e uma 11 horas, são flores que eu gosto bastante, que são lindas e que me trazem alegria. E aqui do lado esquerdo, eu trouxe, primeiro, uma frase daquele livro Design da Alegria: flores melhoram o humor e a memória. E para procurar mostrar isso num contexto mais científico, um artigo científico que está ali, o nome da revista, o nome do artigo, falando sobre as emoções positivas e as flores, em que eu recortei um pedacinho ali do texto em amarelo e traduzi de forma livre para vocês aqui aproximarem-se também desse tema junto comigo. Então, o artigo está falando sobre emoções positivas e ele conta alguns experimentos que foram feitos com flores, em que as pessoas que estavam ali passando por uma doença ou pessoas em fases diferentes da vida, e a reação delas após o contato com as flores. E essa parte em amarelo que eu recortei está relacionado com as pessoas com mais de 55 anos. E foi o estudo número 3 desse texto. Quem é curioso, gosta de ler, fica aí o convite para ler o texto inteiro. Então vou ler o que eu traduzi ali, que está em amarelo. No estudo 3, flores presenteadas para os participantes, que são os participantes do estudo, mais velhos, ou seja, com mais de 55 anos, levaram a um humor positivo e melhoraram a episódica. Então, esse estudo estava avaliando a autodefinição do humor das pessoas e também alguns testes de memória ali de curto prazo. Flores têm efeito imediato e a longo prazo, a longo termo, sobre reações emocionais, humor, comportamento social e memória para homens e mulheres. Nós, no grupo de Amigos do Mood, já tivemos várias viagens. Eu, particularmente, tive a oportunidade de estar em 2 delas, para a Holanda. E no período de maio, normalmente, que é o período das tulipas. E lá a gente viaja, visita um bosque de tulipas, um parque de tulipas, que eu me lembro a primeira vez que eu fui, eu nunca tinha visto tantas flores na minha vida, tanta beleza, que eu liguei para minha família, liguei para meu esposo, filhas, para minha mãe de lá, para tentar mostrar um pouco do vídeo, do que eu estava vendo, e a minha descrição na minha psique era que eu estava vivendo o que eu imagino que deve ser o céu, de tanta beleza, de tanta coisa linda que eram aquelas flores coloridas. Muita simetria, muitas cores, muitos cheiros, muitas flores. Então as flores também, como cores, como elementos da natureza, nos trazem esse bem-estar. Como já mencionei antes,
a simetria, e aí a gente vê o impacto, né, que nós vamos vivenciar. Eu coloquei ali um guarda-chuva colorido, porque nós vamos vivenciar ali a presença da cultura do frevo, as cores que vêm com a cultura popular do Nordeste, uma concha para referenciar que nós estaremos em contato com o mar. Nós que estamos em Maringá ou na nossa região do norte do Paraná, nós estamos distantes do mar, muitas vezes a gente passa mais de ano sem ver o mar, né? Então ali a simetria, a beleza nas conchas, por exemplo, o contato que teremos com os azulejos, característica da ocupação espanhola, da ocupação europeia, né? Parte vindo da Espanha, parte da Holanda, parte de Portugal, né? Com aquela característica de mosaicos, de azulejos e novamente os casarios. Mas de forma geral, também a simetria nos traz essa alegria. Bom, falo bastante, né? Eu vou terminar por aqui esse vídeo, que já estamos com 40 minutos, e vou na sequência gravar um outro vídeo abordando não especificamente agora as cores, mas voltado para a luz solar e os benefícios do sol para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Então fica de olho que daqui a pouco vamos ter lá o terceiro vídeo dessa série. Até já!